Se Jesus é Deus, como explicar Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Alguns irmãos pediram para eu gravar um vídeo sobre esse tema, né? Já que as testemunhas de Jeová geralmente usam esse texto para falar da divindade de Cristo. E a questão é a seguinte: o texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então a questão é essa aqui, ó, que Deus deu a Jesus a revelação. Bom, se Deus deu a Jesus a revelação, significa que Jesus ele não sabia dessa revelação, porque ele teve que receber de Deus. Então, se ele recebeu, logo ele não pode ser Deus igual ao Pai. Então, como é que se explica isso? Então, esse vai ser o tema que nós vamos tratar aqui, né? Aqui eu peguei o texto grego para fazermos aqui algumas considerações. E aí a gente vai discutir aqui algumas questões, beleza? Mas antes que eu comece a comentar sobre esse tema, peço que você se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse em fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui está o contato do meu WhatsApp, certo? Aqui está a página do meu Instagram, o link está aqui na descrição. E esse curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado, beleza? Também temos o curso de hebraico, tá? Só que o curso de hebraico ele está aqui na parte de membros deste canal. Então, neste vídeo que você está vendo, tem aqui a parte seja membro, né? Ou assine, né? Algo assim. E aí, quando você clica, você tem três opções. A segunda opção, que é o nível 2, você paga apenas R$20 mensais, beleza? Inclusive, já postamos aula hoje, né? De hebraico, tá? E também eu já postei vídeo hoje lá sobre o nível 1, né, que você paga apenas R$5 mensais, e quando você assina esse nível 2, você tem também acesso aos conteúdos do nível 1, né? Estamos falando sobre todos os versículos do Apocalipse e trabalhando todas as variantes textuais dele. Inclusive acabamos o capítulo 8 hoje já para iniciarmos aí o capítulo de número 9. Beleza? Então é isso aí, vamos lá. Não posso deixar de mencionar, né, a minha matéria de crítica textual. Caso você queira adquirir, você pode pegar aí o meu contato e falar diretamente comigo, beleza? Então é isso aí, vamos lá para a questão. Bom, o que acontece aqui, né? Primeira questão que eu quero abordar é sobre a crença das testemunhas de Jeová. Primeiro que essa pergunta aqui ela não faz o menor sentido, porque eles seguem o teísmo aberto, né? E o teísmo aberto prega que nem Deus sabe todas as coisas. Bom, se Deus não sabe todas as coisas, Deus pode ser pego de surpresa por um humano. Então, qual é o problema Jesus não saber de algo se nem Deus sabe? Então, essa é a crença do teísmo aberto, e as testemunhas de Jeová pregam isso, eles ensinam isso, tá? E inclusive tá no site deles. Por isso que essa pergunta não faz sentido, né? Porque, inclusive, os seres humanos sabem coisas que Deus nem sabe. Eles argumentam, eles usam textos como Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz que Deus provou o povo para saber o que estava no coração do povo. Ou seja, Deus nem sabia, ele provou para saber. Então, quer dizer, se nem Deus sabia o que estava no coração do povo, então que eu posso falar, né? Então quer dizer, eu posso fazer coisas que Deus nem sabe que eu vou fazer. É isso aí. Então quer dizer, qual é o problema de Jesus não saber de alguma coisa se nem o Pai sabe de tudo, né? Então essa é a primeira questão que eles teriam que resolver, ou pelo menos não fazer essa pergunta, porque não faz sentido nenhum, tá? O segundo ponto é que aqui nós temos algumas questões importantes, né, sobre a questão do grego. Por quê? Quando você pega aqui o termo apocalipsis, que é revelação, em seguida você tem de Jesus Cristo, certo? Perceba que aqui você tem Yesu, certo? E aqui você tem Cristo. Eu vou marcar aqui para vocês algo para que vocês entendam, tá? Tá vendo essa última letra aqui que eu vou marcar agora em verde? Pronto. Percebam aí, ó. Essa última letrinha aqui que eu marquei em verde é a característica do caso genitivo.
tá? Então ela que está indicando que o substantivo está no caso genitivo. Bom, dito isto, o que acontece? Esse genitivo aí, Jesus Cristo, no caso de Jesus Cristo, por isso que essa preposição aqui, ó, ela existe, né? Porque ela vem do próprio caso genitivo. Então essa preposição ela pode ser compreendida de duas formas. Primeiro, esse genitivo ele pode ser objetivo. O que isso significa? Significa que essa revelação aí ela é sobre Jesus, porque o substantivo que está no caso genitivo, no caso Jesus Cristo, ele passa a ser o objeto direto de uma ação verbal implícita no substantivo principal, revelação. Dito isto, a ideia seria a revelação sobre Jesus Cristo. Sendo assim, não faz nenhum sentido dizer que Deus está revelando algo sobre Jesus, porque o próprio Jesus iria saber, já que é algo sobre ele, né? Então, quer dizer, essa é a primeira questão que a gente pode trabalhar aqui. A segunda questão é que esse genitivo também pode ser um genitivo subjetivo, ou seja, é uma revelação que Jesus traz. Quer dizer, é Jesus quem está trazendo essa revelação. Aí a parte seguinte, né? Essa aqui, a qual Deus lhe deu, o texto está falando que Deus lhe deu, que ó, deu esse termo aqui, que é o aqui, ó, Edoken. Edoken é deu, né? Que está no tempo auristo. Deixa eu marcar aqui, tá aqui, ó. Essa parte aqui que está em verde é a característica do tempo auristo, e aqui a gente sabe que está na terceira pessoa, né? O Ken, certo? Então Deus lhe deu, ou seja, o texto não está falando que Deus revelou, está falando que Deus deu. Essa linguagem aqui que está no Apocalipse, a qual Deus lhe deu, perceba que depois desse deu, você tem o deixai. Deixai é o infinitivo para mostrar o propósito do verbo principal. Então quer dizer, qual é o propósito do verbo principal? Por que Deus deu? Ele deu para quê? Aí o infinitivo responde, ó, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, Deus deu para mostrar. Ou seja, ele não revelou a Jesus. Ele deu a Jesus para mostrar. Por que ele deu? Porque Jesus é o meio pela qual Deus revela as coisas. Então, Deus, que é a autoridade a autoridade suprema de toda a revelação, ele revela, né, tudo que ele quer revelar, tudo que ele quer mostrar, ele usa quem? Ele usa Cristo como meio, né? Então essa linguagem aqui, ela é uma linguagem de mostrar o meio pela qual Deus está mostrando a sua revelação. Então Deus está revelando ao pessoal, à igreja, a João, a todo mundo, por meio de Jesus. Então Jesus é o canal pela qual Deus age. Enfim, não tem nenhum problema concernente a essa questão. Agora, se o texto estivesse falando revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe revelou, aí era outra coisa. Mas o texto não está falando que ele revelou, está falando que ele deu. E mesmo se estivesse falando que ele revelou, também não teria nenhum problema com o teísmo aberto, né? Porque dentro dessa crença nem Deus sabe tudo, então não faz sentido questionar isso, né? Então, primeira questão, o genitivo ele pode ser objetivo, isto é, uma revelação sobre Jesus. Se é sobre Jesus, não faz sentido Deus revelar algo sobre Jesus, porque Jesus já sabia, já que é algo sobre ele, né? Então ele obviamente sabe. Então aqui já desmonta essa ideia de que Deus revelou. E segundo, o texto está falando que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então quer dizer, ele deu com um propósito. Ele não deu para revelar a Cristo, ele deu para mostrar, para dar aos seus servos. É basicamente isso. Resumindo, Jesus é o meio pela qual Deus revela as coisas. Ponto. Não tem nenhum problema nisso, certo? Então, é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.